Segura essa com Geisa Vale. Nos quadros anteriores, esse novo formato, nós trazemos situações reais através de sentenças, já em processos tramitados e julgados, onde existe a condenação do profissional por falhas e omissões, ou seja, por erros que aconteceram durante a sua atividade profissional. Pois bem, finalizando os exemplos que demos do responsabilidade dos advogados, hoje a gente vai falar como o seguro de responsabilidade profissional pode absorver esses riscos, ou seja, os prejuízos que nós citamos nos casos anteriores. Relembrando, o primeiro caso que eu contei para vocês foi de um advogado que, mesmo tendo ganhado a sentença por seu cliente, ele foi condenado. Vocês lembram por quê? Porque ele perdeu o prazo para entrar com a execução da sentença. Então, que falha que nós tivemos aí? Uma falha de prescrição, ou seja, perdeu o time para entrar com devido recurso. O segundo caso que nós trouxemos foi de um outro profissional da área de advocacia que, mesmo tendo ganhado a ação para o seu cliente, foi condenado a indenizá-la. Por quê? Porque o cliente não ficou satisfeito com o valor que a ele foi atribuído e ele queria que a advogada dele entrasse com uma ação solicitando que o valor fosse revisto. E essa advogada também perdeu o prazo para esse tipo de recurso. E ela então foi condenada pelo que nós chamamos de perda de uma chance, que é quando a gente, por uma falta de ação, por uma omissão, por um erro, por uma negligência, fazemos com que o terceiro, que no caso é o nosso cliente, deixe de ter sucesso ou prejudicamos a possibilidade de sucesso dele. Esses foram os dois casos que eu trouxe para vocês, entre inúmeros outros processos, acerca de condenações por responsabilidade civil profissional. Claro que existem outros riscos, além desses dois que nós citamos. Vamos lá, só dando também alguns pontos de atenção dentro do dia a dia de um escritório de advocacia que pode acontecer com qualquer profissional, por mais íntegro, por mais cuidador que ele seja, pelo dia a dia do escritório, pela quantidade de prazos, pela quantidade de serviços mesmo do dia a dia que a atividade demanda, riscos estão lá e falhas podem acontecer. Então, entre essas, temos que relembrar algumas, como, por exemplo, a revelia, porque ele não apresentou uma contestação no prazo ou deixou de comparecer à audiência. Nós temos a questão das peças apócrifas, que é quando, por algum motivo, em uma página qualquer do processo, faltou uma assinatura, inviabilizando aquela peça. Nós temos prescrição, falhas por prescrição, ou seja, perdeu-se o tempo para entrar com recurso, para entrar com uma peça dentro de um processo, e isso faz com que esse time perdido gere prejuízos para o nosso cliente. Recursos desertos, porque errou no cálculo de uma custa, errou no cálculo das custas recursais. Ainda temos os recursos intempestivos, porque também perdemos o prazo para o protocolo. Além de, claro, todo o trabalho de consultoria, que muitas vezes o advogado, quando não trabalha com contencioso, tem muitos advogados que trabalham com consultorias. E essas consultorias, às vezes por informações equivocadas, podem levar a uma análise incorreta, trazendo grandes prejuízos para os nossos clientes. Pois bem, agora olha como o seguro de responsabilidade civil pode mitigar esses riscos, absorvendo esses prejuízos que você teria com as indenizações a terceiros ou mesmo com os custos, os honorários dos profissionais que irão te defender, além, claro, de todos os custos que a gente tem, todos os custos judiciais que nós temos. Sem falar que ainda pode ter questões de perícia, sem falar que a gente ainda muitas vezes tenha que contratar
profissionais para lidar com a nossa imagem. Vamos lá? Então, eu vou falar para vocês de algumas coberturas, as principais, que o seguro de responsabilidade civil tem, ele oferece e você pode contratar. A primeira delas, claro que condenações por falhas profissionais, os famosos erros e omissões. Então aqui entra, todos os prejuízos financeiros, os danos materiais, corporais que você tenha causado ao seu cliente, que no caso será o terceiro. Nós temos os custos de defesa, que é a contratação de advogados, mais as custas judiciais para realizar a sua defesa, dentro da tramitação nos juizados. Nós temos a famosa perda de uma chance, que vem a ser as condenações em virtude de danos causados pela perda de uma defesa correta do cliente ou por uma perda de prazo e que deixou o cliente sem a possibilidade de ganho. Nós temos reclamações criminais, sim, porque o seguro, além das esferas civil e das esferas administrativas, também vai te amparar nos custos de defesa na esfera criminal. Nós temos cobertura por danos morais. Vocês mais que nunca sabem. Sempre uma condenação de dano material, de perda financeira, vem junto à condenação por danos morais. E essas condenações, elas podem acontecer na esfera civil, na esfera criminal e também na esfera administrativa, que são os procedimentos administrativos disciplinares instaurados nos órgãos regulamentadores, junto ao segurado. Nós ainda temos cobertura para advogados correspondentes, ou seja, os advogados que estão trabalhando para a gente, mas que porventura cometeram uma falha, da qual eu sou responsável, porque a gente tem a corresponsabilidade, porque foi você que contratou, esses danos também estariam amparados. Nós temos atos desonestos de empregados, numa quantidade de funcionários que lidam muitas vezes com o processo. Infelizmente, a gente pode ter algum funcionário que pode ter feito algum ato danoso na prestação de serviço que implique a sua responsabilização, como dono do escritório ou mesmo como advogado independente. E ainda, tudo isso, nós ainda temos uma cobertura muito interessante, que são as despesas de publicidade, que nada mais é do que cobertura para danos à sua reputação, danos de imagem. É uma cobertura que vai amparar os custos para que, caso você tenha algum problema de condenação, que isso possa, porventura, cair na mídia e danificar a sua reputação que você conquistou ao longo de anos, você, nesse momento, não está nem com cabeça para saber como se posicionar. Mas existem empresas especializadas que vão fazer isso por você, te orientando em como se posicionar diante das entrevistas, quais canais utilizar para neutralizar todas as informações danosas que podem ferir a sua imagem. Veja quantas coberturas o seguro de responsabilidade civil profissional tem. E essas garantias vão absorver os danos que você teria que absorver do seu próprio bolso. Não vale a pena correr risco. E a sua tranquilidade custa muito menos do que você imagina.